Hola mis alumnos, sean todos bienvenidos a la clase de español. Hoy vamos a hablar sobre las horas e las apócopes. Tá? Hoje vamos falar sobre as horas e vamos falar sobre apócopes. Vocês já vão entender o que é isso. Mas antes, gostaria de relembrá-los da importância de vocês acessarem a plataforma do Sistema Pitágoras para vocês realizarem as atividades que lá constam e que estamos inserindo essas atividades semanalmente. Eu tenho acessado e tenho verificado pouca procura. Por favor, acessem a plataforma, façam as atividades. Caso não consigam, tenham alguma dificuldade, não sabem acessar, entre em contato com a secretaria da escola. Lá eles vão te passar o que vocês precisam para acessar essas aulas, tá bom? Mas, por favor, não deixem de fazer, tá? Isso é importante para vocês. Falando sobre as horas, ela não é difícil, porém requer de vocês um pouco aí de matemática, tá? Não é difícil, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Observem aí. Tengo las 9 en punto, las 9:15, las 9:30, las 10 menos cuarto e las 10 em ponto. Ué, professor, até 9:15, o que é um quarto? Para que serve esse quarto? Por que essa palavra? Por que 9:45 eu tenho ali 10 menos quarto? É isso que nós verificaremos agora, tá bom? Então, primeira coisa. Para perguntar as horas em espanhol, se suele decir sempre em singular. Ou seja, para perguntar a hora em espanhol, geralmente sempre no singular. Então eu tenho aí, que hora es? Então todas as vezes que eu quero perguntar a hora, a pergunta é, que hora es? Tá bom? Pero, para contestar o verbo, varia segundo o número de horas. Então, para responder, o verbo varia de acordo com o número de horas. Se eu tenho a hora ali no singular, eu vou responder no singular. Se eu já tenho a hora no plural, perdão. Se eu tenho ali o número, né, a hora no plural, eu vou responder no plural. Es la 1:10, son las 3. Tá bom? Então, quando eu tenho aí minha hora no singular, eu vou utilizar es la. E quando eu tenho ela no plural, son las. Então, eu tenho aí os exemplos. 1:05, es la 1:05. Son las 2:10. Son las 3:15. Por que quarto? Vamos lá na matemática. Uma hora tem quantos minutos? Eu ouvi alguém aqui dizer que são 60 minutos. Se eu pego 60 minutos e divido por 4, eu tenho aí 15 minutos, tá? 15 minutos em cada divisão. Se você for colocar o seu relógio lá redondinho, em forma de cruz, né? Vamos voltar aqui nesse primeiro exemplo aqui. Vamos nesse 9:15. Se eu dividir esse relógio aí em 4, eu vou ter o primeiro horário do 12 ao 3, o segundo horário do 3 ao 6, o terceiro horário do 6 ao 9 e o quarto horário do 9 ao 12. Então, eu dividi o relógio em 15 minutos. Quando o relógio lhe gira os primeiros 15 minutos, significa que eu girei 1/4 da hora. Eu girei, olha lá a fraçãozinha, 1/4. Então, eu girei 1/4 da hora, tá? Por isso que eles não falam 9:15. Eles falam 9:15. São 9 horas e 1/4. 1/4 de 60 minutos. 1/4 da hora. Tá bom? Então, sempre quando eu tiver aí 15 minutos passados ou 15 minutos faltantes do meu relógio, da minha hora, eu vou utilizar a palavra quarto. Tá? Depois disso,
Son las 4:20. Son las 5:25. Não se esquecendo que do 21 até o 29 eu escrevo tudo junto. 21, 22, 23, 24, 25. Tá bom? E são as 6:30. Até aí, tirando o quarto, tá tudo certo. É conforme nós falamos aqui em português. Tá bom? A situação, ainda na matemática, vai começar para vocês a partir daqui. Tá? Porque quando eu falo de relógio, falo de horas, eu não conto como no Brasil. São 7h35, são 7h50, são 7h40. Aqui a gente utiliza essa forma como eles estão utilizando também. São 10:05, são 5:04. Mas geralmente nós utilizamos esse falta quando é o mais próximo do próximo horário. Eles já utilizam essa falta a partir dos primeiros minutos após a meia hora. Então, olhem aí. Son las 8:25. Por quê? Faltam 25 minutos para as 8 horas. Son las 9:20. Ou seja, faltam 20 minutos para as 9 horas. Son las 10:15. Ou seja, faltam 15 minutos para as 10. Son las 11:10. Faltam 10 minutos para as 11 horas. Son las 12:05. Faltam 5 minutos para o meio-dia, ou para as 12 horas. E o último horário, son las 12 em ponto. São 12 horas, já é o meio-dia. Tá bom, gente? Se tiver dúvida, pode me mandar um e-mail que eu ajudo vocês numa boa. Desculpa. Las apócopes. O que é o raio da apócope? Ela é a sua amiga. Ela vai te ajudar a responder, a fazer concordâncias durante as suas escritas aí em espanhol, tá? Apócope es la pérdida de una letra o sílaba al final de una palabra. Ella puede ocurrir con adjetivo o advérbio, quando em seguida viene um nome, viene um adjetivo ou um advérbio. Ou seja, o que eu quero dizer aí? O apócope, ela é como se a palavra perdesse uma palavra, perdesse algumas letras aí, perdesse uma sílaba, para concordar com o que vem na frente, que geralmente pode ser um substantivo, um numeral, um adjetivo ou um advérbio. E geralmente essa apócope, ela acontece, essa abreviação, essa contração, ela acontece com adjetivos ou com advérbios. Aí vocês devem estar pensando em casa assim, meu Deus, o que é isso? Aí vocês têm que lembrar lá, língua portuguesa, né? O nome é um substantivo, né? O nome que a gente dá às pessoas, às coisas. O numeral, os números. O adjetivo, né, é a qualidade, a característica que vocês dão aí ao substantivo. E o advérbio são aquelas palavras que ficam próximas ao lado do verbo. Quando eu falo, quero você aqui já, eu já usei 2 advérbios, aqui e o já. Né? Eu quero já. Sim, você fará certamente. Não irei à escola. Esse não, esse certamente são advérbios, tá? Então, vamos trabalhar com isso nas apócopes. Então, vamos a ver. Por exemplo, el adjetivo bueno se convierte en buen delante de um nome masculino em singular, como podemos ver em exemplo abaixo. Então, o que ele diz? O adjetivo bom se converte em buen, né, que é o bom abreviado, na frente de um nome masculino em singular. Então, gente, uma regra geral que a gente tem aí, claro que deve ter suas exceções, mas na regra geral, todas as vezes que eu tiver um adjetivo ou um advérbio na frente, pelo menos esses principais que nós estamos falando, na frente de um substantivo masculino singular, eu vou abreviar esta palavra. Eu vou abreviar esse adjetivo ou esse advérbio. Então, bueno, como vocês sabem, é um adjetivo. Bom.
Então, se ele estiver na frente de um substantivo masculino singular, ele será abreviado para buen. Então, observe, Antônio es un buen amigo. Antônio é um bom amigo. Este chico es un buen aluno. Esse menino, esse garoto é um bom aluno. Mas e se fosse chica? Esta chica es una buena aluna. Então, a apócope só vai acontecer quando tiver no substantivo aí, que é o aluno, no singular masculino. Tá bom? El mismo proceso ocurre con los adjetivos algún, alguno, ningún, ninguno. Es importante recordar que la forma apocopada algún y ningún se utiliza sempre delante de um substantivo masculino e singular. Então, os adjetivos aí algum, alguém e ninguém, tá? Perdão. Algum, perdão, gente, não é alguém e ninguém. Algum ou nenhum, tá? É utilizado algum ou nenhum. Então, quando tiver esses dois, né, algum e nenhum, eles vão ter uma posição em cada frase. Algum eu sempre vou utilizar na frente de substantivo, algum eu vou utilizar depois do substantivo. Nenhum vou utilizar na frente do substantivo, ninguno eu vou utilizar após o substantivo. Então, observem aí, o substantivo masculino singular. Ele tiene algum dinheiro? Ele tem algum dinheiro. Ah, mas se eu quisesse falar que ele não tem dinheiro algum? Ele tiene dinheiro alguno. Tá bom? Eu não tenho nenhum dinheiro. Eu não tenho dinheiro ninguno. Tá bom? Então, a diferença acontece aí. Mas nesse momento, eu só quero que vocês se atenham a isso aqui. Quando for algum e nenhum, frente de um substantivo masculino, que nesse caso aqui é dinheiro, eu vou colocá-los na frente do substantivo. Na frente do substantivo, isso. Algum dinheiro, nenhum dinheiro. Tá bom? Falando do algum e ninguno, como eu já falei para vocês, já adiantei, eu sempre vou utilizar depois de um substantivo masculino singular. Eu vou utilizar algum e ninguno sempre depois do substantivo masculino singular. No tiene recuerdo alguno de su ciudad. Então, recuerdo é um substantivo masculino singular. Então, alguno é o mais adequado para colocar após esse substantivo. No tengo miedo ninguno. Miedo, substantivo masculino singular. Ninguno é a melhor opção aí. Tá bom? Outra forma utilizada é malo e mal. Então, a outra forma utilizada aí é o mal, tá? Que eu também faço abreviação. Las bromas deste chico são de mal gusto. As brincadeiras desse menino é de mau gosto, tá? Então, eu não utilizo malo gusto, que em espanhol mal significa malo. E aí, quando eu tenho um apócope, ele sai de malo para mal. Las bromas deste chico são de mal gusto, tá bom? Mentir é uma mala costumbre. Ué, professor, o senhor está falando aí de abreviação. Por que esse não tem mal costumbre? Porque costumbre, em espanhol, costume, é uma palavra feminina. La costumbre. Então, eu não vou utilizar aí mal costumbre, e sim mala costumbre. Tá? Por isso que eu coloquei esse exemplo aí para vocês entenderem que essa palavra não é masculina, ela é feminina. Então, por isso que eu vou utilizar mala. Tá bom? Então, se eu tivesse que colocar esse malo depois de gusto, um exemplo, tá, gente? Mas a regra é sempre na frente. Aí seria gusto, malo. Mas, como ele é um substantivo masculino, eu vou colocar ele na frente e eu tiro esse O. Então fica mal gusto. La forma grande y gran também é muito utilizada. Tá? Grande e gran com certeza. Bueno e buen. Grande e gran vocês vão ver sempre. Então, como a gente pode utilizar aí? Ó? Picasso é um grande pintor espanhol. Picasso é um grande pintor espanhol. Pintor, substantivo masculino singular.
E se fosse pintores, seria grandes pintores espanhóis, tá bom? Aí eu não tenho apócope. Como ele está no singular, gran pintor espanhol. Este pantalão me queda grande. Olha aí, eu não tenho nenhum substantivo próximo dele. Perdão. Eu não tenho nenhum substantivo próximo dele. Então, eu vou colocar a palavra normal, grande. Se eu tivesse o substantivo masculino na frente de grande, aí seria grande. Apócope acontece aún con los numerales, pero con los numerales aún, numerales 1 y 1, primero, primer y tercero, tercer, la apócope ocurre cuando los mismos se puse delante de cualquier sustantivo masculino y en el singular. Então, o que ele está dizendo aqui? A apócope ela também acontece com os numerais. Elas ainda acontecem com os numerais. Mas, com os numerais 1, primeiro, terceiro, a apócope ocorre quando os mesmos se colocam na frente de qualquer substantivo masculino no singular. É automático. Eu quero dizer que eu estou no primeiro andar. Estou em el primer piso. Tá? Eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Então eu não coloco eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Hoy es el primer dia de vacaciones del chico. Hoje é o primeiro dia de férias do garoto, do menino. El terceiro país está sofrendo com a crise. O terceiro país está sofrendo com a crise. Isso é referente aos países de terceiro mundo, tá? Isso aí já é relacionado à geografia, tá ok? Então eu já coloco eles automaticamente em apócope quando eu tiver um substantivo masculino no singular, tá bom? Só um momento. Já os numerales 100, 100, 21 e 21 sufre apócope quando se queda antes de qualquer substantivo masculino ou feminino em singular, tá? Ou seja, quando eu tiver os numerais aí, o 100 e o 21, eles vão sofrer a apócope quando estiverem na frente de qualquer substantivo masculino ou feminino no singular, tá? Então aí, olha aí, uma regra diferente dos que a gente já estávamos vendo. Aí ele já aceita o feminino no singular. Hace mais de 100 anos que el pueblo sufre. Faz mais de 100 anos que o povo sofre. Hace 21 anos que no voy en casa de mi madre. Faz uns 20 anos que eu não vou à casa da minha mãe. Tá bom? Então eu tenho aí atividades do livro para vocês realizarem, que tem a ver sobre a matéria de hoje. Eu colocarei atividades na plataforma para vocês me responderem e eu vou corrigir pela plataforma. E a terceira atividade também é do livro, mas para vocês responderem, vocês precisam acessar essa música aí, Talvez, Quiçá, da Paulina Rubio, e aí vocês vão completando os espaços que tem lá com essa informação. Mas já dizendo de antemão que talvez e quiçá são sinônimos, tá? Quiçá também significa talvez. Ela vai mesclando aí, eu quero que vocês preencham lá na música para mim, tá bom? Lá no livro para vocês. Se tiverem alguma dúvida, vou responder vocês nos dias e nos horários das nossas aulas e o meu e-mail para caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Espero que todos fiquem bem. Hasta la próxima clase. Hasta luego.